Eu né? vou te contar uma coisa que eu não contei em lugar nenhum, não contei pra ninguém, na verdade. O meu filho recentemente teve uma crise de achar que meu marido ia matar ele. Por quê? Porque ele viu na internet que foi o pai da minha filha que matou ela. Que triste. Então eu tive que explicar pra ele que os pais não fazem isso, que isso não é normal, que isso não é comum. Então ele entrou numa crise, eu estava no encontro com umas amigas, eu achei que ele tivesse tido crise de pânico por algum assunto, e não foi. Quando eu cheguei em casa, o meu marido veio me contar. Imagina como o meu marido, que não fez parte dessa história, se sentiu. Imagina como o meu filho, como eu tive que tratar o meu filho sobre uma história que não pertence a ele. Então é doloroso eu ter que viver toda essa dor dentro da minha casa, hoje com os meus filhos, e saber que todos esses benefícios estão acontecendo aí. E não é só para mim, Kátia, não sou só eu que sofro por isso. Tem muitas vítimas sofrendo, muitas pessoas que estão soltas. Eu acho que quando a gente fala de realidade, quando a gente vê uma situação como essa, a gente começa a ter uma visão diferente das coisas, no sentido de não aconteceu diretamente da forma como a gente enxerga o que é diretamente. Mas ele foi atingido diretamente de alguma forma, Sim, né? com o meu emocional, com a Quando mãe. estava no seu ventre. Exatamente, o sentimento que eu tinha de gerar uma vida e como seria aquela vida, se eu poderia gerar, como ele viria. Eu tenho certeza que o meu filho hoje carrega questões emocionais que vieram desde que eu soube que ele estava aqui. Sim. Então, Como você reagiria, né? aí, nessa história de eu saberia que um dia ele ia saber de toda essa história, como contar, qual seria a melhor forma de contar O para ele, para momento que de não contar, né? a idade, o momento, transição, ele tem 8 anos, é uma idade que ele está muito esperto e pegando tudo. Se isso emocionalmente ele não vai levar para a vida. Então eu tenho o tempo todo uma preocupação emocional com os meus filhos. Mas eu acho que é uma preocupação que você já tinha também. Parece que você pressentia alguma coisa, que você teria filhos depois. Porque eu estava vendo um pouco da sua história depois da Isabela, e você sempre buscou uma ajuda psicológica para que você se tornasse a mulher que você se tornou, no sentido de nutrir ódio, de não nutrir vingança, não nutrir sentimentos negativos que fazem mal para a gente, não para o outro. Sim. Talvez se você Quem não iria adoecer era eu. você. E a gente sabe como isso funciona. A medicina diz isso. E talvez esse seu processo tenha ajudado muito o seu filho antes de você saber o que ele estava sentindo. Sim. Mas ele precisava externar aquilo. Quer dizer, tudo bem, eu sinto dentro de mim, mas eu também sinto que meu pai me ama, mas o pai dela amava ela também. O que levou ele a fazer isso? É um comparativo de uma criança de 7 anos. 8 anos. De 8 anos. Ele tinha 8 já? Foi agora, foi agora. foi recente. Então, quer dizer, até os 7 anos, os psicólogos dizem que a gente forma a parte central de um ser. Não é de uma criança, é de um ser. Essa é a minha preocupação. Mas foi uma boa formação, tanto que ele está expondo os sentimentos dele. E se ele guardasse isso para ele, concorda? Sim. É triste a gente ver isso, mas ao mesmo tempo, eu acho, os meus filhos sendo adultos hoje, eu olho para coisas que para mim eram terríveis no passado e eu falo, nossa, isso ajudou eles a se formarem no que eles são hoje, de caráter. Não formação financeira, não formação profissional, de caráter. Essa é a minha maior preocupação. Quem ele vai ser, o que ele vai pensar em relação a essas coisas. Quando tudo começou a vir à tona, né, óbvio, depois do documentário aparecer, esse foi o meu cuidado. Então, a minha preocupação era, filho, onde você soube, o que você soube, de que forma, de que forma, quem te contou, se você descobriu sozinho ou se alguém te contou. A internet está aí, né? Eles já sabem ler, já sabem escrever, já sabem pesquisar no Google. E as crianças comentam, né? Comentam. Então, por mais que eu, como mãe, blindasse o meu filho e quisesse colocar ele numa bolha sobre esse assunto, essa bolha estourou. Então, de uma forma que eu não esperava. Mas eu e meu marido, a gente conversou com ele, a gente teve o discernimento de explicar para ele, óbvio, não é de uma forma dura, a gente não consegue... Lúdico, né? Lúdico, né? Se é que dá para explicar algo disso, que esses não são os pais. Que crime, ele não é comum. Apesar da gente ver muito, a gente precisa mostrar para as nossas crianças que cometer um crime não é comum, que o que ele vê na televisão, um pai matando uma mãe, tudo que acontece, que a gente vê que parece realmente que acontece na televisão, não é comum. Eles podem acontecer, mas não é trivial, não acontece toda hora, a todo lugar aqui em casa, não acontece.
E seu marido, como lidou quando o teu filho falou que tinha medo que o pai matasse ele também? Meu marido sofreu demais. Quando eu cheguei em casa, ele já estava dormindo, Miguel. Meu marido começou a chorar. Ele falou, imagina o meu filho olhando para mim e achando que eu vou fazer alguma coisa com ele. Porque a gente espera que o filho olhe para o pai vendo um herói, né? Exato. Então, mas graças a Deus a gente conseguiu tirar isso, esse sentimento, essa dor dele, também junto com a terapeuta. Mas acho que foi uma questão de momento, assim, deve ter sido algo pontual que ele viu. Eu também tomo muito cuidado para não ficar o tempo todo tocando no assunto e ele achar. Ele tem uma ligação muito forte com ela, porque qualquer coisa ele comenta, é minha irmã. Se a minha irmã estivesse aqui, eu tenho saudades dela. Então ele fala assim, fala isso? ele fala, eu tenho saudades da minha irmã, mas é uma... Como assim? A gente, enquanto ser humano, fala assim, saudades do quê? Do que ele conhece dela pela palavra de vocês. Exato. Então é por isso que nós temos hoje dentro da nossa casa essa memória dela, eles sabem que eles têm uma irmã, mas eu sempre tentei mostrar para ele dessa memória, que ela era uma menina incrível, que a irmã dele isco, eles querem sempre saber alguma coisa. Então era isso que eu tentava mostrar, não o outro lado da tragédia. Mas você mostrou, porque a tragédia seria inevitável, eles saberem, concorda? Sim. Mas eles tinham um outro lado, que é o lado mais forte. Porque foi o que você disse, a gente sempre fala aqui, eu comento que a gente pode normalizar situações terríveis. Gente, quando a gente normaliza, a gente aceita, a gente assina embaixo. E, infelizmente, a gente vem aceitando isso de uma forma diária. Concorda? O meu ideal de programa não é o que a gente faz. Mas a gente não faz o programa para a gente faz para quem assiste. Exato. As emissoras de TV fazem sua programação para quem assiste. Então, se você não está curtindo, pelo amor de Deus, avise a todos que você não gosta. Porque é assim que a gente consegue modificar as coisas. Um país só muda quando a população chega e fala, eu não aceito mais isso. Mas a população se junta em 1 milhão de pessoas para tirar alguém de um reality. Mas não se junta para falar, cara, eu não quero mais que o meu país seja desse jeito. E não estou falando de presidente, não estou falando de político, gente. As pessoas também adoram virar as histórias. A gente não fez a lição de casa, eu nem sei há quantos anos atrás. Porque senão a gente não estaria como a gente está hoje. Mas a gente tem que olhar daqui, presente e futuro. E só mudando as leis a gente consegue modificar isso. Sabe, a televisão não pertence a nós, a televisão pertence aos filhos. Aí tem vezes que eu falo para ele, olha, hoje é dia da mamãe e minha mãe quer assistir jornal. Você sabe o que meu filho me fala? Eu não quero que você assista isso porque você só vê tragédia. Mas o jornal só é tragédia, concorda? Então, olha a memória dele. Ele remete que eu assistir televisão e assistir um jornal, que às vezes eu quero saber uma notícia política, uma notícia de mercado financeiro ou qualquer outra notícia, mas para ele o jornal só remete a eu realmente só assistir uma tragédia. Mas é uma notícia política, é uma notícia de economia, 20 tragédias similares. E todos os dias você tem as mesmas histórias com CPFs diferentes. Porque são PFs, porque a gente é só um número. Sim. Concorda? Exatamente.